como ajudar, como fazer realmente esse processo junto com ela, como pegar assim na mão dela e falar assim, não, vamos passar por esse processo junto. A primeira coisa que a gente fazer, como a Rainanda já até explicou, é explicar a perda de maneira sincera, com a linguagem apropriada para a idade da criança. Porque essa ideia do eufemismo de dizer, ah, virou uma estrela, ah, caiu num sono eterno, ah, ele fez uma viagem, e não vai mais voltar, é muito complicado e isso gera diversas armadilhas. Porque, primeiro, essa ideia de caiu num sono eterno, a criança às vezes ela não entende isso de eterno, essa irreversibilidade, como a Ananda já até citou. Então, para ela acontece o seguinte: se eu durmo toda noite e de manhã eu acordo, se o vovô está dormindo, uma hora ele vai ter que acordar. Então, gera situações em que a criança às vezes até pergunta: Mamãe, quando é que o vovô vai acordar? Ou quando é que o tio vai voltar daquela viagem? Porque o pai, o responsável, a mãe, o tio não explicou decentemente para essa criança o que realmente aconteceu. Porque a criança não tem noção de algo irreversível ainda. Então a gente tem que preparar ela, a gente tem que explicar bem para ela o que realmente aconteceu. E um outro ponto importante é que quando você deixa claro para ela, sem lacunas para outras interpretações, ou o que quer que seja, a criança não cria essa culpa de achar, por exemplo, que é algo a ver com ela, entende? Por exemplo, imaginem só, a última conversa que eles podem, o filho ou junto com o responsável teve, foi uma discussão sobre ele ter deixado os brinquedos pela casa. Aí no dia seguinte, o responsável é internado e acaba falecendo. Se a gente não explica para a criança o que aconteceu, ela pode começar a achar que é culpa dela, porque ela acha que ela tem um poder sobre isso, quando na verdade ela não tem. Então, aqui tem dois exemplos de frases que são simples, são objetivas, que de fácil entendimento para a criança e não vai gerar nenhuma dúvida, não vai gerar nenhum problema para ela entender. Por exemplo, o coração do vovô parou de funcionar, o que fez seu corpo parar de funcionar também. E quando seu corpo parou, ele não podia mais viver. Dessa forma, você deixa bem claro que ele não vai voltar, que ele infelizmente faleceu, que ele não pode mais viver por causa de uma condição do corpo dele. Assim, a criança vai entender que nada a ver com ela. Infelizmente, é algo que aconteceu, que é um processo natural. Trazendo para o contexto da pandemia, a gente tem. Você lembra que a mamãe estava doente, com o pulmão ou o peito doendo muito? Então, o pulmão dela doeu tanto que ela não podia mais respirar. E sem isso, ela não podia mais viver. Isso é muito simples, a criança vai entender. Claro que ela não, ela pode ainda perguntar, mas por que que o peito dela estava doendo? O que é que levou a isso? Só que aqui já fica bem claro para ela o porquê da mãe ter falecido, o que levou ela a falecer, e fica simples, fica didático. Eu sei que pode parecer um tanto duro, porque quando a gente perde alguém, quando alguém falece, dói muito na gente. E nós não queremos que nossos filhos, sobrinhos, primos, as crianças passem por esse sofrimento. Porém, quando você não explica, você acha que está livrando ela de um sofrimento, quando na verdade você não está. Porque às vezes você fala uma coisa e seu corpo age de outra maneira, o ambiente está diferente. E essa criança vai notar, essa criança vai perceber que algo está errado. E gerando essas dúvidas, a situação vai virando uma bola de neve de problemas que pode gerar problemas maiores ainda lá na frente, quando essa criança for um adolescente, for um jovem, for um adulto. E como a gente ajuda a criança a expressar? Porque você falou para ela, agora essa criança entendeu que seu responsável, seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai, seu tio, alguém faleceu, como lidar com isso? A gente permite e proporciona formas da criança expressar seus sentimentos. Como nós fazemos isso? A primeira dica que eu dou é você se abre com ela. Você fala para ela, pede, senta com ela junto e fala: Olha, a mamãe morreu, é muito triste, eu estou sofrendo muito, eu estou angustiado. E como é que você está se sentindo? Como é que você está passando por essa situação toda? Como é que você está? Porque a partir do momento que você se abre para a criança tende a se abrir com você, porque ela vai ver o que está acontecendo. Ela pensa: tá complicado, eu não sabia como fazer. Aí agora eu tenho o meu pai, ou a minha mãe, o meu tio, que é uma pessoa que eu tenho confiança.
está se abrindo comigo. Eu me sinto confiante para falar com ele. Outras formas, para a gente ter botado essas brincadeiras aqui, todo mundo feliz, mas é a ideia de fazer a criança tentar expressar o sentimento dela de uma forma lúdica, seja brincando, seja desenhando, seja através de uma história, seja através de um filme, seja através de música. Tem que dar formas para essa criança para que ela consiga expressar sentimentos. Porque mesmo que às vezes ela não fale, às vezes ela consegue mostrar, às vezes ela consegue apontar, às vezes ela consegue dizer, olha, isso aqui se parece com o que eu estou sentindo, entende? Isso é importante, permitir e proporcionar essas formas para a criança expressar seus sentimentos. E é preciso deixar a criança viver o luto e entender a situação como um processo natural e saudável.